um urso devorando o outro urso. Você não ouviu errado, temos um canibal entre os pardos. Conhecido entre os biólogos como o chefe, ele é a personificação do poderio animal. Mas não é somente ele, afinal, quando dizemos ursos pardos, é fácil sentir o temor que esse indivíduo carrega, não é mesmo? É o animal que muita gente carimba mentalmente como não mexe com isso. Se um deles surgisse no meio da trilha, o instinto seria óbvio, sair dali o mais rápido possível, porque nada de bom vem depois. Mas essa é a visão de um primata assustado. No caso, nós, humanos frágeis, perto de um tanque desses no tabuleiro selvagem, onde tudo é teste de força, fome e estratégia, o urso pardo não é apenas o monstro da nossa imaginação. Ele é o exame final. E ainda assim, existem criaturas capazes não só de encará-lo, como de derrotá-lo. Mas calma, neste vídeo eu vou transitar entre o óbvio e o inovador, e também exploraremos mais sobre o canibalismo entre os ursos. Lamento informar, mas como veremos, os felinos não entraram nessa equação. Para descobrir o porquê, já clica logo no like e se inscreve no canal. É apenas um clique gratuito para você, 1 segundo, mas para nós isso ajuda muito. Chega de enrolação e vamos nessa. Começando pelo protagonista. Um adulto de urso pardo pode pesar mais do que 3 homens grandes juntos. Não é só volume, é músculo compactado, ombros altos, garupa pesada, patas como marretas. E, ao contrário da caricatura desengonçada, esse colosso é rápido. Um pardo bem disposto pode disparar a quase 50 km por hora. Se ele decidir fechar a distância, não importa se o alvo é um alce, um lobo ou você. Em segundos, acabou. O corpo foi desenhado para resistir e aguentar impacto. Ossos grossos, uma capa de gordura que funciona como armadura natural e, por cima de tudo, garras que parecem facas curvas de 7 a 10 centímetros. Um único golpe é suficiente para abrir o flanco de um grande herbívoro, virar a face de um lobo ou rasgar a pele de outro urso. A mordida também não fica atrás. A pressão da mandíbula de um pardo chega a 1.200 psi, o equivalente a 540 quilos se fechando sobre a carne. Isso é suficiente para esmigalhar ossos. Some isso a um temperamento que oscila entre tô de boa e furacão de fúria em poucos segundos. Esse é o pacote para um predador de respeito. Por isso, histórias envolvendo ursos pardos soam quase folclóricas. Um caçador disparando a queima-roupa na cabeça de um deles e vendo o animal cair, para logo depois o urso se levantar e ir embora. Containers de lixo em Yellowstone com mais de 360 quilos, virados por pardos como se fossem brinquedos. E a cena de um pardo arrastando a carcaça de um bisão, um macho que pode passar dos 900 quilos, é o mesmo que só mais um dia de trabalho para ele. Não é por acaso que o nome científico do urso cinzento, uma subespécie de urso pardo, é Ursus arctos horribilis, e carrega esse horribilis com toda a justiça do mundo. Então surge a pergunta que acende a curiosidade de qualquer um: o que no planeta encara isso de frente? Os fãs de felinos sempre levantam a mão primeiro tigres, leões, duelos de fantasia. Mas na prática, quando você coloca números e corpo a corpo na mesa, o cenário muda. Um tigre siberiano é um felino colossal, mas, em geral, um grande macho de urso pardo pesa mais, tem pescoço mais grosso, uma camada de gordura que absorve impacto, garras mais aptas a agarrar e esmagar, e uma tolerância à dor e ao cansaço que felinos simplesmente não têm. Existem encontros reais no Extremo Oriente Russo e na Índia, e não são raras as vezes em que o urso sai melhor fazendo o tigre fugir. Se até felinos de elite sofrem nesse confronto, fica claro que o pardo não cai fácil. Aliás, falando em chefes, um dos oponentes mais perigosos de um pardo é outro pardo. No Parque Nacional de Banff, vive um macho tão grande e tão dominante que ganhou nome, número e lenda: o urso 122, conhecido pelos guardas como o chefe.
Estimado em mais de 2 décadas de idade, ele é um dos primeiros a sair da toca no fim da hibernação, patrulhando vales e rios como se estivesse conferindo as fronteiras de um reino. O chefe não se limita a disputar território com ameaças abstratas. Ele abate outros ursos e os devora. Em um caso documentado, tudo o que restou de um urso negro jovem foram couro, patas, crânio e alguns ossos. A diferença de tamanho era brutal. O predador tinha cerca de 4 vezes a massa da vítima. Em outro episódio, o rival era mais à altura, um urso pardo de mais de 200 quilos, apelidado de lábio cortado. A luta foi séria, mas o resultado final cimentou a reputação do chefe. Ele é o macho dominante do vale do rio Bou Ali. Nenhum outro urso decide nada sem levar em conta onde o chefe está. O canibalismo entre ursos é raro, mas 122, ou melhor, o chefe, prova que quando se quer dominar um local selvagem, as regras podem ser quebradas. Se um animal capaz de despedaçar a própria espécie ainda encontra adversário à altura, onde eles estão? A resposta seguinte está no gelo. O urso polar, ursos marítimos, é o maior predador terrestre atual. Um colosso branco de até 3 metros de comprimento, ombros que podem chegar a 1,60 m de altura e um corpo com mais de 500 quilos em um macho bem alimentado. Mas o ambiente moldou cada um de forma diferente. O pardo é um gladiador do chão firme, acostumado a encarar outros machos e disputar clareiras e margens de rios. É territorial, explosivo, nervoso. O polar foi afiado pelo gelo e pela fome. Some de vista sob o mar congelado e reaparece ao lado de um buraco de respiração de foca sem emitir um som. As patas são adaptadas para não escorregar no gelo. O corpo é mais volumoso, o focinho e o crânio alongados. Em um duelo individual em campo neutro, massa pura tende a falar mais alto. Um urso polar grande tem todas as condições físicas para dominar um pardo em luta direta, principalmente se o terreno der vantagem para o gigante branco. Mas a natureza raramente organiza arenas justas, e quando esses dois primos se encontram onde a vida real acontece, numa carcaça de baleia na costa do Ártico, o roteiro pode virar. Com o aquecimento global avançando, pardos sobem mais ao norte, polares descem em busca de alternativas, e ambos se encontram em praias onde baleias mortas são baús de calorias. Em vários desses encontros, observadores viram algo surpreendente. Uma dúzia de ursos polares adultos recuando na presença de um único urso pardo menor. O pardo não rosnou, não avançou, apenas passou. Os polares abriram caminho. Por quê? Temperamento. O pardo passou o Pleistoceno dividindo espaço com lobos gigantes, grandes felinos, outros ursos. O polar, ao contrário, teve o campo de caça relativamente livre na maior parte da sua história. Ele caça focas no gelo, quase sem rivais. Seu estilo de vida favorece evitar conflitos desnecessários. Uma pata quebrada ou um ferimento profundo no gelo pode ser uma sentença de morte. Já o pardo tem cardápio mais variado. Se ficar manco, ainda pode cavar tubérculos, revirar carcaças, comer frutas e insetos. Ele pode se arriscar mais. Só que, quanto mais o pardo se aventura para o norte, mais monstros diferentes ele encontra pelo caminho. Na beira do gelo, entre rochedos e bancos de areia, um veterano do Ártico guarda seus filhotes com presas de sabre. A morsa. Um macho adulto de morsa pode passar de 2 toneladas. Em terra firme, o bicho parece pesado, quase desajeitado, se arrastando pela praia. Mas essa impressão some no momento em que o rebanho entra em movimento. Centenas de corpos tentando alcançar a água ao mesmo tempo transformam a areia em uma estrada viva. Uma vez na água funda, a morsa passa de presa perseguida à massa blindada debaixo d'água. Se para o polar já é esse desafio alcançá-los, para um pardo menor, menos adaptado ao gelo e à água fria, as chances despencam. E ainda assim, nem sempre o jogo é perdido. Morsas precisam descansar em terra. Ataques repetidos do urso fazem o rebanho inteiro entrar em pânico. Os fracos, doentes ou jovens podem ser pisoteados no caos. É aí que o predador deita ao lado de uma carcaça, exausto, mas com sua vitória. Aqui, a tática foi outra.
Ele mal precisou lutar, serviu mais como um susto coletivo, e aqueles que foram pisoteados pela sua própria família servem de banquete para o pardo. Não podemos descartar o risco real. Um passo errado e aquelas presas de quase 90 centímetros podem atravessar músculos, perfurar pulmões, rachar costelas. O urso sabe de tudo isso e, por essa razão, tanto polares como pardos evitam o confronto direto com as morsas. Se no gelo o perigo vem em forma de marfim, na água quente da Ásia ele se arrasta em silêncio, com olhos de réptil e dentes serrilhados. O crocodilo de água salgada é um dos candidatos mais sérios a assassino de urso deste planeta. É o maior réptil vivo, com machos que podem se aproximar de 6 metros e ultrapassar facilmente a marca de 1 tonelada. Ele não discute, não ameaça, não corre atrás em longas perseguições, ele apenas espera. Durante mais de 200 milhões de anos, crocodilianos aperfeiçoaram uma combinação simples e devastadora: ficar invisível, atacar rápido, morder com força absurda e usar a água como aliada. A mordida de um grande crocodilo de água salgada está entre as mais fortes já medidas em qualquer animal moderno. Quando fecha a boca, o que ele segura praticamente não abre mais. Por fora, seu couro é uma armadura. Agora junta tudo isso numa cena simples: um urso pardo se aventurando na margem de um rio que se encontra com o mar, testando a água, atraído pelo cheiro de peixe ou de uma carcaça. A superfície está calma. De repente, um clarão de cauda, uma explosão de água, e a cabeça do urso é puxada para baixo por um gancho de dentes. Na água, o pardo perde tudo o que tem de vantagem. Não possui o fôlego de um crocodilo, não nada como ele, não consegue escapar do giro da morte que quebra ossos e desloca articulações. O máximo que pode fazer é agarrar, arranhar, tentar cegar o oponente. Mas com o tempo e o peso a favor do réptil, a lógica é cruel. Quem precisa de ar perde. Saindo dos rios tropicais e voltando à África, outro colosso disputa com crocodilos o título de crueldade. E não estamos falando de um predador, o hipopótamo. Um adulto pode pesar de 1,5 a 4 ou 5 toneladas. Suas mandíbulas se abrem num arco de quase 150 graus, revelando presas enormes que podem passar de 30 centímetros. Esses dentes não são enfeites. Hipopótamos brigam entre si o tempo todo, especialmente em rios lotados, e essas lutas deixam cicatrizes profundas. Ele é o animal que mais abate humanos na África, não para comer, apenas por seu senso territorial aflorado. Quando a agressividade transborda para outras espécies, o resultado é devastador. É verdade que as garras do pardo fariam um estrago grande em um hipopótamo, mas sua gordura visceral impediria qualquer dano nos órgãos vitais, dando tempo a ele de acabar com o pardo pela brutalidade da pura força. E não para por aqui. Em terra, esse gigante pode atingir quase 30 km por hora, arrancando em poucos segundos. Na água, impulsiona o corpo com as patas no fundo, avançando como um torpedo silencioso. Um urso pardo, em um encontro com um hipopótamo territorial, enfrentaria um problema que garras e dentes não resolvem tão fácil: tamanho. Um coice, uma batida de cabeça, uma mordida bem encaixada no dorso, bastaria para o hipopótamo levar a melhor. Antes de sair da África, ainda falta um personagem que ninguém associa a assassino de urso, mas que merece esse status: a girafa. À distância, ela parece delicada, quase frágil, com pescoço longo, patas finas, olhos enormes. Não tem presas, não tem garras, não tem chifre maciço. Só que cada uma daquelas pernas é um bastão de osso e músculo terminado em um casco duro, com até 30 centímetros. E a girafa sabe usar isso. Coices de girafas podem abater leoas, e por que não desmaiar um urso? Uma girafa acuada pode chutar em qualquer direção. O movimento é rápido, seco, preciso. Um golpe bem acertado, seguido de pisões de medo e defesa, pode esmagar o crânio, quebrar pescoços, deslocar mandíbulas. Um urso pardo, confiante na própria força, ao tentar se aproximar demais de uma girafa adulta, estaria entrando num campo minado.
Se o golpe pegasse na cabeça, no pescoço ou no peito, o peso e a velocidade da perna transformariam aquele encontro numa execução. No fim das contas, o urso pardo continua sendo um dos animais mais impressionantes que já andaram sobre a Terra. Ele derruba grandes herbívoros, enfrenta lobos, domina vales inteiros, sobrevive a tiros, atropelamentos e invernos intermináveis. Mas o mundo selvagem não foi feito para coroas eternas. Em diferentes cantos do planeta, colossos de marfim, couraças de queratina, dentes serrilhados, cascos e chifres esperam qualquer um, até um pardo que deu o passo errado. Me conta o que achou nos comentários e, por favor, deixa seu like e se inscreve. Muito obrigado por assistir. Fui!